tarde, seja bem-vindo à Assembleia Geral. A crise grega parece estar a caminho de conhecer uma solução. A Grécia já entregou a proposta final aos credores para o terceiro resgate e para evitar a saída do euro. Atenas pede 53,5 mil milhões de euros aos credores para os próximos 3 anos, uma solução para regularizar a dívida e um pacote de apoio ao crescimento de 35 mil milhões. Em troca, cede no aumento do IVA, corta nas pensões, nos subsídios aos mais pobres e avança com privatizações. Proposta recebida, assinada. Falta agora a avaliação. O documento com as propostas gregas chegou esta quinta-feira à noite a Bruxelas e pode ser a última tentativa para a Grécia se manter na zona euro. Atenas pede um terceiro resgate de cerca de 50 mil milhões de euros até 2018. O FMI acha que a Grécia precisa de mais, cerca de 60 mil milhões. Em troca, o governo grego oferece um pacote de reformas e cortes na despesa. A Bloomberg fez a análise e diz que esta proposta é muito semelhante à que foi apresentada pelas instituições europeias, a 26 de junho, que foi referendada e à qual o povo grego respondeu com um expressivo não. Uma coisa é certa, a Grécia parece fazer algumas concessões e aceitar algumas propostas dos credores. Entre as principais medidas estão corte nas pensões, no valor de 0,25% a 0,5% do PIB, em 2015. No próximo ano, os cortes sobem para 1%. Os impostos para as empresas vão aumentar de 26% para 28%. Ainda no quadro dos impostos, inclui-se também o setor da restauração, cujo IVA passa para 23%. A taxa de 13% mantém-se para bens como comida, energia e hotéis e de 6% para medicamentos, livros e teatro. As ilhas também vão ser taxadas, como no resto do país, até 2016. Ainda os cortes na defesa, 100 milhões de euros este ano e 200 milhões no próximo. Privatização dos aeroportos regionais é também uma das medidas deste pacote. Um dos pontos importantes é que a Grécia continua a pedir a reestruturação da dívida, bem como um pacote de crescimento. Além da Grécia, outras vozes têm criado pressão adicional sobre os credores para ajudar a aliviar a dívida grega e torná-la mais sustentável, entre elas os Estados Unidos, o FMI e o Conselho Europeu. Os desafios para a Grécia ainda não acabaram. Um dos maiores pode ser dentro de casa, quando esta sexta-feira Alexis Tsipras mostrar ao Parlamento grego que, afinal, a Grécia vai continuar com a austeridade. Depois, no domingo, vai ter o sim ou o não dos parceiros europeus numa cimeira de líderes. O sim significa o terceiro resgate, o não, ninguém sabe. Mas a Grécia ficaria com certeza mais perto da porta de saída da zona euro. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: o acordo na Grécia está mais próximo? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.economico.pt, através do e-mail assembleia.geral@economico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. É hoje o nosso convidado Bruno Alves, politólogo e comentador habitual do Assembleia Geral, às sextas-feiras. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. A Europa parece começar finalmente a respirar de alívio. É desta que a crise grega pode ficar resolvida? Isso duvido mesmo muito que fique resolvida. Primeiro que tudo, eu confesso que tenho alguma dificuldade em compreender o que é que realmente se está mesmo a passar, porque, enfim, como temos visto, todo este processo tem uns passos em frente, depois uns passos atrás. O próprio comportamento do governo grego é difícil de compreender. Eu não digo isto sequer neste momento, nem sequer estou a dizer isto como uma crítica. É difícil compreender qual é a motivação. Quer dizer, a semana passada estava aqui a falar do referendo convocado uma semana antes, em que o governo, teoricamente, defendia o não a um determinado programa de resgate, e agora, passada uma semana, estamos a falar de uma proposta feita, na verdade, ao que parece, com a colaboração da França, mas pelo próprio governo grego, que prevê condições bastante parecidas com aquelas que, teoricamente, rejeitava ainda há uma semana atrás. Uma das questões é essa: para que é que serviu o referendo, afinal? Pois que lá está, a semana passada dizia que tinha dúvidas acerca de... Parecia muito claro que a intenção era afastar a responsabilidade da tomada de decisão
do próprio governo. Agora, a dúvida que eu tinha era a responsabilidade de qual decisão, ou seja, o que é que o governo grego queria que saísse do referendo. Se, no fundo, que ganhasse o não e que o ónus da saída do euro caísse sobre a decisão popular, ou se era precisamente o contrário. Se, apesar de dizer apoiar o não, a vontade do governo grego era aceitar um programa de resgate com o que isso implica, mas não querer apresentar aos gregos as medidas de austeridade como sendo de responsabilidade própria. Vendo o que se passou da semana passada para cá, parece que essa era a hipótese mais provável. Não era o que eu achava há uma semana atrás, como quem tenha visto sabe, mas pelo menos é aquilo que parece. Agora, mesmo isto também depende de outra coisa, que é acreditar, enfim, que tudo isto está a ser apresentado mesmo de boa fé. Já não seria a primeira vez que este ou governos gregos anteriores apresentavam propostas que na realidade não eram propriamente para levar a sério. Pelas reações que se têm ouvido, não parece que seja o caso, parece que desta vez que é mesmo a sério, ou então que há, e isso também, enfim, até por razões que podemos falar depois, também pode ser que a própria União Europeia também já tenha consciência de que isto não se vai resolver e então estão a tentar, enfim, chutar o problema um bocadinho para a frente e dizem que sim, sem estarem muito confiantes até do próprio cumprimento do que aqui estará previsto. Mas após terem votado não e agora verem que afinal vai haver austeridade, acha que o povo grego pode se sentir enganado pelo governo do Syriza? Quer dizer, é possível que sim, embora também pode sempre usar o argumento de que uma coisa não invalida propriamente a outra. Também por isso é que a semana passada eu dizia que o referendo era um bocadinho uma farsa, que aquilo não se estava realmente a votar nada de especial. O que se estava a votar, teoricamente, pelo menos, era uma proposta que até já nem estava em cima da mesa. Uma proposta muito concreta e, portanto, o governo grego pode sempre argumentar. Aliás, o próprio primeiro-ministro, uns dias antes do referendo, tinha dito que uma vitória do não lhe dava margem para ir negociar, lhe dava legitimidade, perdão, para ir negociar um outro pacote de resgate. E, na realidade, foi isso que aconteceu. É claro que parece que são medidas ainda mais duras, ou pelo menos em termos quantitativos, a austeridade é maior, mas também pode ser que seja possível argumentar que algumas das contrapartidas, portanto, tanto no volume do resgate em si, como, por exemplo, uma eventual reestruturação da dívida através do prolongamento dos prazos de pagamento, que, segundo o que eu li, não tenho a certeza, mas segundo o que eu li, não está propriamente incluída na proposta, mas que estará a ser discutida. Continua a ser uma pretensão dos gregos. Talvez se possa depois argumentar que é melhor do que o acordo que estava a ser votado na semana anterior, embora eu realmente me pareça que a primeira reação das pessoas que votaram não será achar que foram um bocadinho traídas no seu voto, mas enfim, isso logo se fará. Temos já uma telespectadora ao telefone. Ana Gouveia liga-nos de Lisboa. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde. Olha, na minha opinião, se não fosse a Grécia ser geoestrategicamente tão importante, não haveria acordo nenhum. Mas como geoestrategicamente é muito importante pelas questões como a Rússia, etc., talvez haja acordo. É a minha opinião, no geral. Penso que é assim porque as medidas que parece que agora são propostas, na realidade não são nada muito diferentes das que estavam. E, portanto, é estranho o governo do Syriza ir aprová-las. E, portanto, acho que a União Europeia com certeza que deve ceder mais qualquer coisa noutros setores, dada a importância geoestratégica da Grécia. Se tal não acontecer, não há acordo. É a minha opinião. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo seu telefonema. Bruno, o que é que lhe parece o pacote de medidas apresentado pelo Syriza? Será suficiente? E foca-se nas áreas certas?
Bem, lá está. Depende do que é que queremos dizer suficiente para quê. Se é suficiente para conseguir um acordo, aparentemente sim. Se é suficiente para resolver o problema, eu diria que não, porque, quer dizer, até antes de ir aí, convém se calhar ver isto de outra forma. A mim não acho que as pessoas, por razões, enfim, compreensíveis, estão-se a concentrar demasiado na questão de há ou não acordo, de quem é que é a culpa de não ter havido acordo até agora. Honestamente, quer dizer, acho que isso é um bocado um ruído que está a esconder dois problemas que já existiam muito antes do Syriza ter chegado ao governo e que vão continuar mesmo que se chegue efetivamente a um acordo. Um problema europeu e um problema grego. O problema europeu é muito simples, é a partir do momento em que se pôs países ou zonas com características económicas completamente diferentes e bastante dispares dentro da mesma zona monetária, criou-se, enfim, alguns problemas e a partir do momento em que países como a Grécia e também Portugal entraram à beira da bancarrota, a necessidade de resgatar esses países, pois, para além de ter, no fundo, virado as opiniões públicas desses países uns contra os outros, criou um dilema do qual é bastante difícil sair, que é, se agora se cede à Grécia e se dá um novo perdão de dívida, ou se facilita demasiado as condições do resgate, arrisca-se a ter que ceder mais ou menos da mesma forma em eventuais futuros resgates a países que vão custar bastante mais dinheiro, como a Itália, a França, a Espanha, por aí fora. E isso teria consequências bastante graves para a credibilidade do euro, para o valor do euro e, portanto, para o valor dos nossos rendimentos, que desceriam se o valor do euro também descesse. Por outro lado, se a Grécia for forçada a sair, cria-se a percepção de que qualquer país poderá também sair, o que, por exemplo, faz com que os títulos de dívida portugueses, para não ir mais longe, percam alguma credibilidade. Se criar a percepção de que Portugal daqui a uns anos pode sair do euro, a segurança dos nossos títulos de dívida é muito menor do que era se não houvesse esse receio. E, portanto, acabaria, em última análise, por criar problemas semelhantes a uma cedência à Grécia. E depois há um problema grego que também é extremamente difícil de resolver. A Grécia, até por causa da entrada no euro, teve, no fundo, uma bolha dos seus títulos de dívida pública, que rebentou depois da crise do subprime nos Estados Unidos e teve que ser resgatada. Por causa da forma, enfim, menos boa, para ser simpático, como o Estado grego funciona, a forma como as clientelas do aparelho estatal grego controlam grande parte desse mesmo aparelho. No fundo, problemas que existem cá em Portugal, mas de uma forma bastante mais grave na Grécia. A confiança, no fundo, o que se passou foi os credores emprestaram dinheiro aos gregos para que eles pudessem pagar os empréstimos que tinham deixado de ter capacidade para pagar, mas eles próprios também querem ter a garantia de que pelo menos algum desse dinheiro que serviu para resgatar a Grécia lhes será devolvido. Devido à forma como o Estado grego funciona, só o puderam fazer através da imposição de uma série de medidas, nomeadamente fiscais, que tiveram consequências económicas bastante graves para o povo grego, que por sua vez prolongaram toda esta crise e que têm levado a este constante adiar de uma solução definitiva. Ora, estes problemas, como eu digo, parecem mais ou menos irresolúveis e certamente que não vai ser este programa que os vai resolver. E por isso é que eu dizia há pouco que tudo isto me parece, tanto da parte grega como da parte da União Europeia, uma espécie de chutar o problema para a frente. A Grécia aceita uma série de condições que, tal como até aqui, e não é só uma questão deste governo, é do Estado grego, do sistema político grego em geral, como em grande parte, embora num grau menor, do português, que no fundo não tencionam cumprir na totalidade, e a própria União Europeia finge que acredita que isto vai ser cumprido, quando sabe ela própria
que na realidade está só a chutar o problema um bocadinho para a frente e a tentar recuperar pelo menos uma parte daquilo que cada um dos países emprestou à Grécia, sabendo perfeitamente que não vai reaver tudo. Uhum. A Europa, os líderes europeus no geral, acham que agiram bem ao longo de todo este processo. Temos, por um lado, a Alemanha, o Ministro das Finanças alemão, a ser mais inflexível. A França, por outro lado, estará a tentar ajudar mais a Grécia. Agiram bem ao longo deste processo todo, desta turbulência toda? Agir bem, não terão agido no sentido em que, lá está, contribuíram para o que me parece, não é? Ser este constante adiar da resolução do problema, até porque, mais uma vez, de forma compreensível. Apesar de tudo, essa diferença que nós temos visto nestes últimos dias entre alguns países que parecem não querer ceder à Grécia, nomeadamente a Alemanha, a Holanda, até alguns países mais pequenos, por exemplo, o presidente lituano, há uns dias, dizia que a Lituânia era um país, enfim, mais ou menos pobre e que não queria estar a pagar as pensões de cidadãos que têm pensões mais altas do que os cidadãos da Lituânia. Por outro lado, a atitude francesa, aparentemente a ser uma espécie de polícia bom, mas grande parte desta atitude também parece um bocadinho encenação. No sentido em que me parece que, por exemplo, creio que foi na segunda-feira, houve uma reunião entre os responsáveis políticos alemães e os responsáveis políticos franceses. Duvido muito que não tenha sido concertada uma posição em relação a toda esta questão. E parece-me, nesse sentido, que esta atitude mais benévola da França serve como uma forma dos responsáveis políticos alemães justificarem, junto do eleitorado, uma ligeira cedência que aparentemente irá ser feita no próximo domingo. Até porque, e mencionou o Ministro das Finanças alemão, ainda há aqui, uma ou 2 semanas talvez, o Der Spiegel tinha um artigo sobre a divisão interna no partido da chanceler Merkel, entre as pessoas mais próximas do Ministro das Finanças alemão, defensoras de uma saída da Grécia, e pessoas mais próximas da chefe do governo, que defendiam um acordo com a Grécia e a manutenção da Grécia no euro. Ou seja, há pressões políticas internas em todos os países, no caso concreto da Alemanha, que dificultam também o chegar-se a um acordo, por muito que eu duvide, enfim, do que este acordo pode conseguir. Já vamos retomar essa ideia. Temos mais um telespectador ao telefone. Alberto Silva liga-nos de Estremoz. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde para a senhora e para o seu convidado. Olha, eu gostaria de dizer em primeiro lugar que sou um cidadão que lamento tudo o que está a passar na Grécia e tudo que alguns cidadãos gregos estão a passar. Mas o que é um facto é que a Grécia tem tido ao longo dos anos um comportamento interno que não é compreensível. Porque nós, por exemplo, temos tido uma austeridade e o cumprimento de medidas que nos tiraram grandes possibilidades de modo de vida e portanto, não temos outro remédio. E os gregos, ao longo dos anos, lamentando isso, obviamente, não é? Mas ao longo dos anos foram fazendo uma vida com gastos superiores àquilo que tinham possibilidades. Ora, o que acontece neste momento é que para que a Grécia tenha um empréstimo, que já lhe foi perdoado uma dívida, agora quer novamente um empréstimo. E nós vamos ter que, através do governo, ter que contribuir com uma verba. Isso significa que o governo poderá ter que vir lançar novamente sobre os portugueses mais impostos, porque o dinheiro não cai do céu, infelizmente, e, portanto, haverá esse tipo de atitudes. E como será? Os gregos, efetivamente, irão cumprir ou nós estamos a ser prejudicados nessa situação? Portanto, eu tenho as minhas dúvidas que
face àquilo que neste momento está a ser imposto à Grécia, os gregos acabam por aceitar e que seja possível aquilo que era realmente bom, que a Grécia continuasse na Europa e continuasse no euro. Agora, para isso é preciso que haja, segundo aquilo que eu interpreto, que haja uma compreensão de que tem que haver austeridade, porque tem que passar por isso, como nós infelizmente já passamos, estamos a passar em alguns setores ainda e vamos levar muitos anos para conseguir que o nosso nível de vida seja, de uma maneira geral, igual para todos e não haja os problemas que existem. Agora, que eu estou, só para terminar, não quero amassar mais, acho que vai ser muito difícil o acordo porque os próprios países de maior nomeada na comunidade europeia estão a fazer um jogo do gato e do rato e naturalmente também não estão muito disponíveis para acabar por se fazer uma cedência que também os atingirá depois em termos internos. Esta é a preocupação que eu tenho, é de que de facto seremos conseguidos atingidos em termos internos, porque não resta aos governos senão aplicar sobre os cidadãos impostos que permitam que haja uma libertação de verbas para emprestarem à Grécia. Boa tarde e muito obrigado. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Bruno, concorda com a opinião deste telespectador? A Grécia já foi demasiado ajudada e agora tem de pagar por ter, como se costuma dizer, ter vivido acima das possibilidades. Concordo de forma parcial. Concordo na ideia em que realmente o comportamento grego explica pelo menos uma grande parte dos problemas que a Grécia enfrenta, tanto no sentido em que, enfim, foi o endividamento do Estado grego que criou a situação que depois propiciou tudo isto, como também o facto de, ao longo destes anos de resgate, ter sido, em parte, responsabilidade do governo grego, a gravidade de algumas situações que, na realidade, se passam na Grécia. Agora, também é preciso, acho eu, ter a noção de que aceitar a ideia de que é preciso haver austeridade. É claro que é preciso haver austeridade, mas também é preciso compreender que há várias formas de fazer essa austeridade. E tal como cá em Portugal, embora em Portugal, felizmente, num grau menor, o problema foi que, como não se fizeram as reformas ao sistema, ou seja, como se manteve o sistema a funcionar mais ou menos da mesma maneira, apenas isso com menos dinheiro, e todo o ajustamento, como se diz, ter sido feito acima de tudo através de cortes salariais, aumentos de impostos, até uma certa arbitrariedade na cobrança de impostos, fez com que, no fundo, o problema na Grécia, como também cá em Portugal, mas de uma forma muito mais acentuada na Grécia, seja que certas clientelas do tal aparelho estatal grego mantiveram-se mais ou menos protegidas desse sacrifício, enquanto pessoas que se calhar tinham muito menos culpa acabaram por ser incrivelmente prejudicadas. E nisso a União Europeia também tem, obviamente, alguma responsabilidade, no sentido em que durante anos e anos andou a alimentar a tal bolha do endividamento grego, quando havia já uma grande percepção de que, por exemplo, as contas gregas não correspondiam à realidade. E por isso é verdade que a Grécia tem responsabilidade, a União Europeia também. Isso não quer dizer, e nesse sentido concordo um bocadinho com o espectador, que todos os países europeus sejam obrigados agora a ter que aceitar as condições que o governo grego pede, só porque realmente as pessoas na Grécia estão numa situação muito difícil. Tal como é compreensível que os gregos queiram perder o menos possível com todo este processo, também é compreensível que os outros países não queiram contribuir para empréstimos sucessivos sem um mínimo de garantia de que algum desse dinheiro vai voltar. Temos já mais uma chamada. João Jesus liga-nos de Lisboa. Boa tarde, qual é a sua opinião?
boa tarde, Ana, e ao seu convidado, Bruno. Pronto. Olha, Ana, eu penso que estamos aqui no domínio da realidade virtual, com esta economia virtual que acontece na União Europeia. Uma União Europeia em declínio, esquizofrénica, vassala dos Estados Unidos, essa constelação de países satélites do Império, e o que vemos é que não vamos ter o acordo que eventualmente venha a ocorrer será um acordo transitório. Será um acordo transitório porque estamos aqui perante a quadratura do círculo. Não é possível à Grécia, digamos, progredir, porque libertar-se da dívida, digamos, mantendo-se no euro e mantendo-se nesta União Europeia, como eu disse, está em declínio. E até se coloca aqui um quadro atribuído, digamos, um bocado a Churchill, de que a primeira solução, a manutenção da Grécia nestas condições terríveis, é igual à fialdade, que é uma coisa que é eterna. Ao passo que se a Grécia sair do euro, terá apenas um momento de embriaguez, é transitório. As dificuldades, a ressaca será ali durante 6 meses, ou não será eterna como a outra situação de permanecer no euro. De resto, como também, e veja lá como estamos no domínio da realidade virtual, Manuel Ferreira Leite vem dizer não só que a dívida da Grécia e de Portugal é impagável. As dívidas na Europa são impagáveis. A Itália, a Espanha, acrescento eu, e outros. Portanto, é no domínio da realidade virtual que estamos. E depois não, é com surpresa que, entrando no mundo da geoestratégia, que se veja os Estados Unidos, que estão aqui a 5.000 quilómetros do outro lado do Atlântico, virem dizer que a Rússia influir na Europa. Ora, a Rússia é a Europa até aos Urais. E, portanto, a Grécia, naturalmente, continuará a ficar na Europa, porque sempre lá esteve, e foi a Grécia quem designou esta parcela da placa euroasiática por Europa. Foi a Grécia que o fez, julgo através do seu historiador Heródoto. Porque a Grécia, é preciso dizer, é aquela terra do Fídias, do Arquimedes, do Homero, do Pericles, do Platão, do Solon e por aí fora. Portanto, é um país com uma história milenar e, portanto, e de resistência, e a questão aqui central é a questão da resistência a esta Europa, digamos, perdida, em deriva, a atuar, digamos, quase irracionalmente contra o governo grego e o povo da Grécia, que creio que dá sinal de experiências, enfim, de libertação desta lógica que quer impor a todos os povos, e que é uma lógica de empobrecimento, de dependência, e que interessa romper com ela. Por exemplo, em Portugal, os comunistas portugueses têm soluções para isto, embora com um processo até de retirada, eventual retirada, organizada, sem ter que passar até pela ressaca que os gregos terão que passar por natural, porque o povo grego vai optar, digamos, pela embriaguez em vez de optar pela fialdade. Portanto, por esse momento transitório e não por um momento eterno que lhe querem impor de pobreza e de aviltamento. Muito obrigado, Ana. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Bruno, concorda com a visão deste telespectador? Um acordo a acontecer será sempre transitório? Nessa parte realmente concordo, até porque tinha dito mais ou menos o mesmo. Realmente não me parece que isto resolva nenhum dos dois problemas que neste momento estão realmente em causa. E, portanto, nesse sentido, acho que sim, que será um acordo transitório e, por exemplo, daqui a mais ou menos 6 meses, muito provavelmente vamos estar a ter mais ou menos esta mesma conversa, porque dos compromissos, se isto for aprovado,
governo grego se está voluntariamente a obrigar a ter um excedente orçamental de 1% já este ano. Ora, se tivermos em conta as dificuldades que o próprio Estado grego está a passar neste momento, é pelo menos plausível que esse objetivo não seja cumprido. E, nesse caso, haverá uma avaliação, de qualquer forma, no final deste ano, e aí vamos logo ver se esse objetivo está ou não a ser cumprido, e se não for, o que é que vai resultar daí, porque, teoricamente, se esses objetivos não forem cumpridos, as novas tranches não serão entregues. Agora, não concordo nada quando o Sr. telespectador disse que a Europa estava a agir de forma irracional. Acho que realmente, tal como há um problema na Grécia, também há problemas nos outros países que têm constrangimentos bastante grandes e que isso, no fundo, os conduz às tomadas de posição que têm tido. E também não concordo nada que haja propriamente uma estratégia de empobrecimento dos outros países. Quer dizer, o empobrecimento grego acontece porque houve uma crise de endividamento na Grécia e este resgate serviu precisamente para impedir a bancarrota, serviu para emprestar dinheiro à Grécia, para a Grécia pagar os empréstimos que não iria pagar de outra forma. E se não o tivesse acontecido, o empobrecimento teria sido ainda muito maior. Portanto, aí não concordo. Agora, na avaliação deste acordo, aí realmente acho que isto não vai resolver problema nenhum, prolonga um bocadinho a sobrevivência, mantém a Grécia à tona d'água, digamos, e depois logo se vê daqui a uns meses o que é que vai sair daqui. Acha que ainda assim a Grécia terá ganho margem nas negociações com os credores com a demissão de Yanis Varoufakis? Bem, pelo menos parece que alguma da animosidade pessoal que entretanto tinha surgido se poderá ter dissipado, não é? E isso talvez ajude um bocadinho a se chegar a um acordo agora por estes dias. Mas como digo, não me parece que o problema fosse este governo grego, não me parece que o problema seja a senhora Merkel, como se diz por aí, não me parece que seja o ministro das... Por muito que eu não concorde com estas pessoas todas de maneiras diferentes, acho que os problemas são realmente estruturais e não é tanto... Agora, enfim, está muito na moda dizer que as personalidades contam e realmente contam. Mas, infelizmente, os problemas que nós estamos a enfrentar vão muito para além dessas questões de personalidade. E, por isso, são muito, muito difíceis de resolver. O acordo ainda terá de ser validado pelo Parlamento de Atenas. Tudo indica e não só, que e há... pelo nosso também. E pelo alemão, etc. Pois. Mas tudo indica que, internamente, há muitos deputados do próprio Syriza que vão dizer não. Esta batalha pode ainda não ficar por aqui, portanto... Pois, quer dizer, primeiro pode não ficar por aqui na Grécia, que consequências é que isto terá internamente na formação do governo e no que depois se vai seguir, que consequências é que terá internamente, por exemplo, como disse, na Alemanha, esse tal conflito que há pouco falámos no interior do governo alemão e do próprio partido da CDU, que consequências é que terá uma eventual divisão na votação que terá que haver nas próximas semanas na Alemanha? Quer dizer, tudo isso são incógnitas que fazem com que nós não possamos garantir que o acordo se vá estabelecer. E depois... interrompê-lo porque Sim. Temos já mais uma telespectadora ao telefone. Nos Chaneves, liga-nos de Rio Maior. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde, Ana, e boa tarde, Bruno. Olha, antes de mais, queria pedir um favor. Ontem o tapete da Anunciação, ele não foi muito bem. Ele esteve a criticar o Primeiro-Ministro, que era isto, não tinha, que tirou o curso, formou-se já aos 40 anos. Isso acho que não lhe fica bem. Se as pessoas querem apoiar um candidato, ele não tem nada que andar lá a fazer referências ao doutor António Costa. Qual é a sua opinião? Mas é isso que eu estou a dizer, que isso fica muito mal. Bom, e o que eu queria dizer hoje é que esta coisa realmente da Grécia, eu duvido muito que haja acordo, mas como eles também estão numa bancarrota, que ele esticou tanta corda, que foi o que deu. Então, se eles não têm independência financeira, então, e esticar tanto assim a corda, só que a situação dos gregos é que piorou.
E por isso já o nosso Primeiro-Ministro, olha, se ele não tivesse feito o que fez, hoje também estávamos com a Grécia. Muito obrigada, um beijinho, bom fim de semana. Muito obrigada. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Bruno, que expectativas devemos ter para as reuniões deste fim de semana do Eurogrupo e da Cimeira de Líderes? Como dizia, não sei muito bem. Se a crer no que tem saído para os jornais, tanto ontem à noite como ao longo do dia de hoje, o que me dá a entender é que realmente vai haver algum acordo. Mas, mesmo admitindo que isso se confirme, e não sabemos mesmo, como eu estava a dizer, há ainda todo um grande grau de incógnita que ainda vai durar mais uns dias, pelo menos. Não sei quando é que será a votação nos parlamentos, em todos os países em que essa votação tem que ocorrer, que não são todos os da zona euro, também convém explicar, mas ainda são alguns. E depois também, como dizia, mesmo que realmente tudo isto se confirme e haja mesmo um acordo, acho que continuará a haver uma grande incógnita quanto ao cumprimento do dito programa e a tudo o que depois acontecerá passado uns 6 meses, um ano, por aí fora. Acho que realmente nada aqui ficará resolvido, por muito que o problema de haver acordo ou não se resolva. Muito rapidamente, tem sido notícia o possível aproximar da Rússia à Grécia. Sim. E há receios em torno disso. Há motivo para esses receios, por parte de Washington, nomeadamente? Quer dizer, há motivo para receios no sentido em que a Grécia põe problemas pela localização geográfica, por todos os problemas que se passam ali no Mediterrâneo, pelo simples facto de, por estar na NATO, uma aproximação à Rússia podia emperrar muitas coisas que são importantes até na operacionalidade da NATO. Já tenho mais dúvidas da capacidade da Rússia para ter uma grande influência sobre a Grécia. A Rússia tem enormes problemas financeiros, não tem tanta força quanto parece ter, que aliás é um problema, precisamente porque quanto mais fraca a Rússia se sentir, muito provavelmente mais incentivada se sente a criar problemas nos seus países vizinhos, mas duvido muito da grande capacidade que parece que algumas pessoas temem da Rússia intervir na Grécia com grandes empréstimos e por aí fora. Agora, que isso é um fator a ter em conta, acho que sim, embora parece-me bastante menos importante que todos os outros constrangimentos que há pouco falávamos, tanto num sentido como no outro, de uma saída ou não da Grécia. Tem importância a questão geoestratégica, como agora se diz, mas apesar de tudo acho que o problema europeu associado a tudo isto e o problema do euro tem um peso muito maior no comportamento tanto dos gregos como dos outros países europeus. Obrigada, Bruno. Obrigado. O Assembleia Geral de hoje fica por aqui. Já a seguir, não perca toda a informação no Grande Jornal. Tenha um bom fim de semana.